semana passada resolveu falar sobre vocabulário musical, né? E aí eu terminei fazendo a introdução, a gente conversou um monte e em comum Sim. opinião a gente achou legal voltar hoje, né? E aí eu queria que você falasse que é que você acha que por onde a gente, você acha que a Marcelo, eu gente estava pode começar pensando, essa segunda parte? na primeira, a gente, como a título de listar as coisas, acho que a gente chegou num ponto de bom senso né, falamos do bebop, falamos de vocabulário que vem da música clássica europeia, da música clássica indiana, e não tem só isso, tem música no mundo inteiro. Mas, enfim, tem muitas fontes aí pro pessoal e as próprias frases e o vocabulário que você vai bolando, que você vai forjando, né, como eu falei. Forjando no sentido de fazer a espada e não de só a forçada. Então, nesse assunto, para você bolar suas coisas, né? Que acho que tem esse elemento no nosso vocabulário é importantíssimo. Tem muita coisa no meio do que eu estou fazendo Uhum. que é referência da coisa, né? Da linguagem que eu curto. Tem as coisas que eu bolei que saem cada vez mais Aham. de uma forma natural, que é o processo. E tem as coisas que saem no momento. Então, se a gente for falar dessa Uhum. parte das coisas que você bola, você começa a falar de combinações de intervalos, por exemplo, e é um negócio infinito. Aí depois você fala de combinações de arpejos, também, Uhum. infinito. Uhum. Você fazer tudo isso e, e dosar com cromatismo, também, infinito. Mas a gente pode exemplificar alguma coisa assim, o pessoal ter algumas ideias, mas tem uma coisa que eu gostaria de falar antes, que é a questão do vocabulário. A gente está falando das frases, né, do fraseado, estão inclusas as ferramentas todas que chegam a virar um vocabulário, como a gente falando, né, para passar o sentido que você sente que você tem que passar na hora. Uhum. Mas respondendo sua pergunta, eu estava pensando em algumas coisas, como por exemplo a pronúncia, que tem a ver com a acentuação, Aham. é, e tem alguns pormenores que eu gostaria de falar, que eu vejo o pessoal cair num troço que fica muito esquisito, principalmente em cima do groove de jazz, em 4x4. O Aham. vocabulário, a gente cobriu várias coisas, claro que foi em uma hora uma coisa genérica, não entramos profundamente em cada coisa. Mas enfim, na assimilação, se você, o cara ouvir, sei lá, três peças para clarinete solo de Stravinsky, ele vai falar, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Eu pelo menos falei isso. E aí eu precisei tirar para saber o que é que estava acontecendo. Aí Johann Sebastian Bach, Mozart, Paul Hindemith, tem um monte de caras, Olivier Messiaen e Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, enfim, uma porrada de coisa. Então, só na música clássica tem um universo lá de vocabulário. E falando do jazz, por exemplo, pelo amor de Deus, cada cara ele interpreta a coisa de um jeito, né? Cada cara toca o bebop, por exemplo, de um jeito. Tem coisas mais angulares que não são consideradas bebop, mas complementam a linguagem. Enfim, a música clássica indiana com improvisadores fantásticos, tipo Hari Prasad Kaurasa, Ravi Shankar, tem um cara que chama Niladri Kumar, que eu nunca vi coisa igual, o cara tocando cítara, um negócio louco, e vários outros instrumentistas. Só que, como aí você pega esse vocabulário, e aí vem a questão de como esse vocabulário sai, como ele é expressado. E para mim aí entra o que eu chamaria de pronúncia. Entende? Então, tem caras, por exemplo, uma vez eu conheci um cara logo que eu Tá. comecei a tocar por aí, e o cara era fanático pelo George Benson. Ele falava da pronúncia do Benson. E eu comecei a reparar que ele estava num campo bem extremo, e Aham. logo ele seria uma célula, uma seita que eliminaria qualquer pessoa que não amasse
e idolatrasse e quisesse ser o George Benson, né? Então, eu falei, bom, não, o George Benson, ele é lindo, ele é divino, maravilhoso, nunca vi... Cara, eu vi esse cara tocar 3 vezes na minha vida, assim, no mesmo lugar. E é chocante, sabe? É um nível abismal da coisa. Só que eu procuro ver a influência como isso, né? De repente a gente pode fazer umas lives só falando de influência, mas o que esse cara acende em mim? Né? Eu querer ser esse cara é a coisa mais estúpida. Eu posso até tirar uma coisa ou outra para entender, mas deixa eu sacar quem é esse cara, deixa eu sacar o estilo dele, deixa eu sacar o estilo do Jim Hall, deixa eu sacar o estilo do, sei lá, do Barney Castle. Beleza. E aí essa questão da pronúncia, o cara falava muito disso e tal. Só que e ele falava também dos caras de bebop, Lester Young, né, que é um pouco antes. E ele estava extremado, mas desse negócio que ele falou, a essência que eu tiro, e que eu comecei a ver acontecer nos meus solos de uma forma natural, sem forjar no momento uma acentuação e uma pronúncia, simplesmente sai. Então, antes de voltar nesse caminho de falar da pronúncia, eu acho que é importante as pessoas que estão assistindo aí terem a noção de uma questão. A música, ela está muito mais para a natureza do que para os eletrodomésticos, certo? Né? O eletrodoméstico, você liga ele funciona. Não, a natureza não é assim, são processos. E a música é processo, porque nós somos seres naturais. E a própria música, ela, enfim, a gente já falou disso, mas quando a gente gosta de alguma coisa é porque soou natural e não uma coisa forçada, obviamente. Então... e quando a gente fala essa coisa elementos da natureza, inclusive Sim. elementos fisicamente estudados, né? Você tem o estudo das ondas, frequências, isso tudo cientificamente observado, não é que é exatamente observado como é observado a fotossíntese, né? Como é observado o processo digestivo do corpo humano, é observado como as frequências funcionam. Assim. Então, não tem como você separar isso da natureza. A única coisa que separa hoje a música que a gente produz da natureza é que a gente precisa do instrumento. E para isso, eu acredito que ele tenha esse significado de instrumento, né? Que seja uma maneira de trazer a música para outra forma que não seja só a natureza, né? Porque senão a gente Sim, também, e também o Stravinsky fala, essa discussão é louca, porque o Stravinsky fala, quando alguém diz, o canto dos pássaros, o barulho da cachoeira, o vento é música para mim, e a Stravinsky fala, não, música é quando o homem organiza. Só que mesmo assim vem aquela frase de não sei de quem que as leis da música são as leis da natureza. Né? Você faz um desenvolvimento de um tema, por exemplo, escrevendo mesmo. Você só vai ficar satisfeito quando for natural, quando tiver o devido espaço entre um evento e outro, etc. Se ficar uma coisa sintética, só cerebral, não tem nem respiração, fica um negócio idiota, que né, você acaba... Enfim, tá o processo de cada um, mas quando o cara tá muito aqui, muito no raciocínio, ele faz... Mas, Michel, esse é um assunto, esse é um assunto bacana mesmo, porque assim, se você for e tem uma definição sobre a diferença de música, que é quando é um processo auditivo bem definido, né? Você tem processos auditivos não definidos, que seriam ruídos, né? E processos auditivos definidos, que assim a gente poderia classificar como música. Mas, por exemplo, o pássaro, ele emite como... Walter. O Walter, né? É Walter o nome dele? Ele emite notas definidas, né? E no caso da cachoeira, é muito louco, porque assim, ela tem uma parte cíclica que se repete, que, querendo ou não, ela está bem definida ali, né? Você pode não ter notas emitidas nas frequências exatas que a gente determinou como sendo
um dó, um ré, um mi, um fá, mas assim, a parte cíclica, ela tá ali, né? E é uma parte de definição. Não deixa de ser uma forma de organização de uma Sim, sequência de e eventos aí o sonoros, né? Stravinsky simplifica um pouco essa questão quando ele fala que não é o homem que organizou o som. Então, o efeito da natureza a gente sabe muito bem qual é. Você está lá, esse é um efeito curativo, né? Para começo de conversa, né? Ele já te cura, ele já te coloca em outra frequência, né? De estado de espírito. Mas eu acho interessante também essa definição do Stravinsky. Não que eu seja muito ferrenho com isso. Mas o que eu quero dizer com esse papo todo sobre a natureza e tal é quanto ao processo. Quando eu quero forjar uma pronúncia, é a mesma coisa que você tocar licks. Soa a mesma coisa. Você fala, legal que esse cara estudou isso, mas não tem vida, ainda tem uns véus na frente. É um processo que não dá para esconder. Então, que nem eu estava ouvindo. Eu postei um trecho hoje da sessão de gravação do Gnose, e tem um pedaço lá, você viu lá? Tem um Eu vi, pedaço que rola vi. uma pronúncia, que rola, sabe? Que se aproxima de como a gente fala algumas coisas. Eu falei, olha que interessante. Mas saiu assim. Então, quando você se liga na pronúncia, aí cada um tem um procedimento. Como é que cada um vai estudar isso? Sei lá, né? Eu sei de caras que dão aula falando de acentuação. Isso é ótimo para estudar. Agora, eu aplicar uma acentuação, e aí eu coloco uma puta pergunta aí. Porque eu já vi caras tocando assim. E é frio, não é vivo. Eu não estou falando do meu gosto. Exato, Cai na aplicação de tudo, cai na exato, mesma situação da exato. aplicação racional Então, de qualquer coisa. porque esse assunto, quando o cara fala de acentuação e até pronúncia, é sedutor porque para muitos é novidade, né? E aí o cara acha que aquilo é a resposta. Não, isso é um tópico como qualquer outro. Então, eu não acho que quando se estuda a acentuação, você está estudando cientificamente a música. Isso é importantíssimo, porque o estudo vai abrir portas. Só que na hora de tocar, eu Claro. vejo que alguns caras, principalmente que estudaram com algum cara que fala isso, eu conheço, e o cara que sai das aulas com esse cara, eles saem tudo em série, tocando parecido com esse cara. E eu não tenho visto isso muito nas minhas aulas. Por quê? Porque eu não passo esse tipo de material, tipo leak ou coisas como eu acentuo. Não! Eu ouço o discurso do cara e a conversa é para liberar, de diversificar, enriquecer o discurso dele, enfim, como qualquer processo normal que deveria ser. Que é eu considerar o que a pessoa toca. Então, a questão que eu acho um dos extremos disso, Marcelo, é quando os caras falam assim. É um extremo, tá? O cara fala, a colcheia no jazz é tercinada. Então é tá, 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 tá. E aí vem o Alexandre Mihanovic e comenta comigo. Pois é, com o devido cuidado para não virar tarantela. Né? Tá, tará, tará, tará. É. E nesses dias um aluno mandou um negócio tocando, eu falei, mano, Não, e você ouve, tipo, eu me lembro tem. uma vez Pellegrino, você lembra do Pellegrino, né? Grande amigo meu, bicho, sinto a falta dele danado. E uma vez a gente tava na fase de transcrever, a gente só vivia junto, né? Estudando junto, foi uma pessoa muito importante para mim, assim. E aí uma vez ele transcreveu um solo Dexter Gordon, e o solo swingava pra cacete, assim. E era colcheia, colcheia. Não tinha. Na hora que você vai Exato. ver, o swing tá vindo de outro lugar. O swing tá vindo de outro lugar. Não é dessa coisa da colcheia tercinada ou quase uma tarantela, né? Tava vindo de outro lugar. A colcheia tava reta. Era a colcheia erudita e ele botando as coisas mais lindas do mundo. Só que ele conseguia encaixar em Lógico. um lugar dentro daquele um, né?
aquela bola daquele um, ele encaixava em um lugar, essa colcheia, Exato. que swingava pra caralho, bicho. E tava, Exato. tocava o solo. Mas aí que tá. É que você não força isso. E por isso que eu tô falando do processo natural antes. Quando você observa uma planta crescendo, é análogo ao nosso processo. Eu engasguei no análogo porque eu achei que estava certo essa porra, não sei. Mas em analogia, é o nosso processo. Sacou? Análogo, então, essa questão que fala, colcheia tercinada, tá fazendo o pessoal tocar um monte de tarantela no negócio, e sem preconceito contra a tarantela. Tá tudo bem, acabei de comer um macarrão. Mas, peraí, onde está a essência do que você quer dizer em cima desse groove? E se você ficar preso nesse conceito de colcheia tercinada, pode ser que você não vislumbre isso que você acabou de falar. E isso que você acabou de falar, eu te agradeço por você trazer esse exemplo, porque ele é exatamente o que eu queria demonstrar aqui. Porque eu ouvi, por exemplo, nessa semana eu estava ouvindo o solo de um aluno. Falei, mano, esse trecho aqui, ó, você está forçando que a colcheia seja tercinada e o efeito, ele não tá legal, né? Se você ouve de novo aí. E aí eu mostrei alguns exemplos de alguns caras tocando. E você vê, por exemplo, em alguns trompetistas que eles estão tocando uma sequência em colcheias, é engraçado, mano, porque eles estão tocando um staccato, tipo... É um staccato, cara. Só que aí que tá o time do cara, ele tá vivendo aquilo, ele sente. Então a questão é, qualquer balela que se ouça na linha do tem que ser, a gente precisa desconfiar. Né? Porque o que está sendo feito por aí é os mestres impondo a lei máxima da verdade. Só que cuidado, esses dogmas eles vão cair por terra daqui a um segundo, na hora do som. E eu estou dizendo isso porque isso aconteceu. Todos os dogmas, todas essas frases super taxativas que o cara se sente herói falando, elas viram nada na hora de tocar. Acontece justamente o contrário. Acontece justamente a prova contrária tocando. Então, a questão... E é engraçado porque para quem tem a prova... Você não ouve, né, Michel? Pelo menos assim, eu nunca ouvi um cara que você ouve uma retórica musical incrível, assim. Ou não precisa nem ser daqueles que a gente ouve todo dia, sabe? Toda semana a gente tem que ouvir. Não precisa ser esse. Mas mesmo pessoas que você vê que estão num processo honesto, você não vê, pelo menos eu nunca vi ninguém dizer, assim, não tem uma coisa assim que você ouça uma regra definitiva, assim. Eu, pelo menos, nunca ouvi alguma dessas pessoas falando, assim. E já tive a oportunidade de conversar com várias, assim, felizmente, sabe? Várias, e nunca ouvi uma pessoa dizer, não, isso é o que você tem que fazer, né? Essa é a regra. Pois é, mas eu nunca ouvi. Eu já tive contato direto com pessoas que falam esse tipo de coisa. E também conversei com várias pessoas que tiveram aulas com caras que mantêm essa coisa. E, mano, tranquilamente eu discordo. Porque na hora que você tá tocando, você vai tocar de um jeito só. Quando você. Outro exemplo. Você vai fazer tal coisa. E você vai fazer só de um jeito aquela coisa, entendeu? Não! Então, o que eu acho que as pessoas precisam reparar vamos estudar o que tiver que estudar. Tudo que aparecer é material. Eu vejo colegas nossos que estão postando várias coisas nessa época aqui e eu aprendo pra caramba com o que está acontecendo. E eu assimilo o que eu tiver que assimilar, né? Mas eu escolho abrir o radar e ficar atento.
e somar perspectivas. Só que o jeito que essas coisas vão sair aqui não é programado. Então, talvez esse seja o assunto. Talvez esse seja um dos corações do assunto, porque tem animais que têm vários corações, então esse assunto também pode ter vários corações. Então, você pega o vocabulário, você aprende, você estuda isso, estuda aquilo. Só que, mano, ou mina, não tenha a ilusão de exercer o controle sobre o que você toca. É um meio a meio, é um equilíbrio entre o ímpeto e o que você ouve e o que a música pede para você tocar na hora. E ela, cara, muitas vezes a música pede para você tocar um negócio que é quase conflitante com o que você imaginava antes. Eu acho que isso está bem resumido eu não me lembro exatamente como você fala essa frase, mas Marquito, que foi meu professor, ele falava muito assim, quanto mais organizada for a sua prática, mais livre você vai estar na hora de tocar, né? Se você conseguir se desvencilhar dessa organização da prática. Eu acho que você tem uma frase que né, quase isso aí, não é? Que você fala. E eu acho que tudo consegue se aplicar nisso aí, né? Porque você estuda tudo, você tem o máximo que você conseguir deixar organizado essa parte científica, né? E você se desvencilhar disso, você vai estar mais pronto para se conectar ao que você precisa se conectar na hora, que não é isso. Pois é. É muito louco, porque é tudo menos isso, né? O que você está estudando vai te influenciar. Não tem jeito. Porque a gente insiste. E isso vai influenciar no que sai. Só que o que sai, a gente meio que assiste. É nesse ponto que eu estou dizendo. Então, por exemplo, como eu estou te dando o exemplo da pronúncia que eu escutei lá nesse solo que eu publiquei aí hoje, o Nino e o Ivan, eu falei, quer dizer, na mixagem eu já me liguei. Tem uma pronúncia aqui interessante. Só que ela saiu. Ela não foi programada. Então, por exemplo, eu vou tocar, por exemplo, em cima do Dolphin Dance aqui, que está nesse andamento, tipo, mais ou menos por aqui, ó. Mano, eu vou tocar um pouco aqui. Por quê? Porque eu quero que as coisas vão aparecendo para a gente discutir alguma coisa depois. Então, por exemplo...
tocando, tipo, eu não tô tocando pra, tipo, Bom, olha só, eu vou provar que a colcheia. Não! Eu preciso olhar esse solo depois. Mas, primeiro, que é o meu primeiro solo do dia, não toquei ainda, tá? Tá difícil aqui para tocar. Mas não importa, porque eu vou por onde dá. Então a questão é que uma coisa vai puxando a outra e você sente o ritmo. Teve só um outro exemplo assim, um cara que começou a fazer aula comigo faz uma semana, ele falou, um cara me falou para eu pensar no ritmo na hora que eu tô tocando e pensar em colcheias. Eu falei, mano, o ritmo você sente no corpo. Então o que eu quero dizer, o professor dele, como assim pensar no algum ritmo? professor Eu não dele entendi, antes falou, não, quando você está improvisando, você está solando, você tem que pensar se você está tocando uma tercina, uma semicolcheia, ou seja, aplicar, né? É absurdo. Mas isso é um exemplo de como está rolando o ensino, entendeu? Não, a gente, de repente, é privilegiado de conhecer pessoas maravilhosas, mas, cara, tem cara que está dando aula de improvisação sem nunca ter gravado um disco. Sem nunca ter feito uma collab agora. Então, o que eu quero dizer, só para encerrar aqui a minha exposição do assunto, é observar o que é natural, o que você sente como ritmo na hora. Depois eu vou ver, depois eu vou aprender com aquilo. Depois eu vou ver, opa, esse acorde eu me ferrei. Ou então, aqui o ritmo saiu meio isso, meio aquilo. Ou então eu posso usar essa música para praticar um negócio mesmo. Eu falava, deixa eu ver, vou tocar em colcheias. Saiu uma terceira. Oi? No final você começou a cantar, já não valeu mais. No final você Então, começou a cantar. porque é inevitável, você começa fazendo um exercício e vem o sentido e te puxa. Ele fala, legal que você entrou, é legal que você entrou no mar, agora vão começar as aventuras, olha só. Tem um cara furando alguma porra aqui, desculpa aí, tá um barulho infernal. Então, mano, eu começo a tocar em colcheias, mas eu não tô me programando para tocar. Sabe? Você tá ouvindo daí esse barulho? Tá, então tá bom. Não, pra mim é Ouço um pouco. como se tivesse um show do Slayer, mas uma coisa que é ruim e não uma coisa boa. Bom, exato. O Slayer do então, mundo mano, contrário, né? É isso aí. Eu posso estudar em cima de um tema, só que na hora que eu começo, vem a vida e te pega. Legal que você começou com as colcheias, mas olha isso aqui, ó. Então tudo bem, agora vai ter colcheia tercinada, vai ter colcheia, vai, sei lá, só não dá pra gente ficar dando muito poder para essas pessoas que estão falando a colcheia no jazz. Bicho, pelo amor de Deus, a gente acabou de provar aqui que não é. Então acho que o vocabulário,
Outra coisa é a pronúncia. Se eu quero... Não tem isso. Tem... Ô, Michel, uma questão em relação à pronúncia do que você está falando, qual a distinção que você, no seu conceito do que você está chamando de pronúncia, você Sim. faz em relação à pronúncia e articulação? Não, acho que a pronúncia é a articulação. É que é só uma questão de definir. É articulação, Então, por né? exemplo... Não, só queria... Tá, beleza. Então a gente tá tem exatamente da mesma coisa. Ótimo. A possibilidade de tocar, de palhetar, de ligar e de fazer slides, né? Isso em geral. Então, se você tira uma frase, por exemplo, de saxofone, eu, por exemplo, quando eu tirava, eu só ficava satisfeito quando a pronúncia ficava muito parecida. Aí eu escrevia, né? Então, onde eu sentia que tinha que ser ligado, era ligado. Como o cara toca? Não sei. Como que é no instrumento dele? Nem sei. O que eu estou ouvindo é essa articulação, né? Articulação talvez seja um termo melhor do que pronúncia. Talvez seja mais corrente. Mas, no final das contas, com a articulação, a gente quer ouvir uma pronúncia, né? Então, uma coisa é consequência da outra. Então, se eu quero, por exemplo... Se eu quero esse tipo de coisa... Como eu estou cantando através da guitarra, aí cada vez vai ter uma pronúncia. Eu me ferrei em vários acordes aqui, eu preciso tocar mais essa música hoje, pelo menos. Estou pegando no tranco aqui. Mas se eu quero ouvir, sabe? Tipo... Esse ré... Às vezes eu quero que ele nem saia, mas ele está subentendido ali. Então esse é um aspecto, acho, do vocabulário. É como o vocabulário sai. E é legal, toda a experiência com o instrumento é legal. Só que na hora de tocar, eu não vou ficar pegando... eu vou tocar a pronúncia X. É a mesma coisa que fazer com o lick tal, com a escala tal, com o arpejo tal. Então acho que é legal falar disso. E, enfim, eu acho que é mais um jeito de liberar o processo, né, das pessoas. Elas se sentirem cada vez mais autônomas na hora de fazer as coisas. Muito interessante isso aí. Eu acho que, assim, é isso. Eu vou me repetir aqui, mas eu acho que essa parte de você ter o processo científico em casa e você colocar na sua alquimia tudo que lhe convém, né? Tudo que você achar aprazível para aquela sua química, e depois você conseguir fazer a poção mágica ao vivo, eu acho que é essencial, né? Da parte em casa, a parte científica, mas principalmente a parte de se liberar dessa parte científica, porque na prática é isso que, pelo menos, a gente identifica, né? Que toda vez que você tenta colocar essa parte científica no ao vivo, existe algo ali que se rompe. E é difícil definir o quê, mas porque assim, pode estar tudo certo, as notas do acorde podem estar tudo certo, o tempo pode estar tudo certo, fazer até certa conexão
com o que você acabou de tocar, o que você vai tocar depois, que são ditas regras, né? Mas algo se identifica como se não tivesse conectado, como se não tivesse plugado, né? E eu acho que na maioria das vezes tem relação com você ainda não ter se desvencilhado da parte mecânica, científica e prática e organizada do que era. Eu fiz uma live ontem com a Vanessa Morena e ela deu um bom exemplo dessa questão da intimidade com as músicas. Ela falou: se eu ando na minha casa de olhos fechados, eu vou até esbarrar em alguma coisa e tal, mas eu não vou me perder, eu sei onde eu tô. Eu posso achar até as coisas estavam lá, né? O sabonete líquido, entende? Então, talvez não saber as músicas, ter que ler a cifra para tocar uma música, é uma das coisas que quebra a sequência. Outra coisa que quebra... Ah, não, isso não, isso aí já para mim já é outro nível, assim, é outro nível. Eu tava, essa semana eu tô organizando um HD, né? Essa semana eu tava, aí tô organizando tudo pastinha, aí acho uns vídeos, dou uma olhada, aí peguei de um show que a gente tava lendo tudo à primeira vista, e falei, vou tirar um trecho desse show. Aí fui olhar assim, falei, caramba, bicho, eu, assim, obviamente tô falando das minhas limitações, né? Mas assim, eu não conseguia ouvir algo ali das músicas que eu estava lendo, lendo à primeira vista, que me conectasse. Aí eu peguei e botei um trecho de um Cherokee. Né? Infelizmente é mais do mesmo, não tive uma coisa para mostrar, mas foi o único trecho que eu falei assim, aqui eu tô, aqui eu me sinto confortável em dizer, sou eu. Não estou dizendo que tá bom, tá bom? Não estou dizendo de forma nenhuma, quem for lá olhar, que aquilo é bom, mas eu estou dizendo aqui, isso é o que eu tenho a apresentar de mim, né? Porque o outro, até você pode dizer assim, eu gostei mais, você estava mais correto, ritmos melhores e etc. Mas por alguma forma não era o que eu estava, eu não conseguia me conectar com aquilo ali. E assim, eu estou olhando coisa de 4 anos atrás, 3 anos atrás, né? E não consegui formar uma conexão. E aí peguei, ó, bicho, tinha uma Lonkenberry e um Cherokee. Falei, depois eu boto a Lonkenberry, que também tô de olho fechado, tocando o que eu sei que tá dentro de mim, e preferi botar o Cherokee. Mas não consegui me conectar com as músicas que eu tava lendo, bicho, à primeira vista. É um negócio que é difícil da gente... Mas, mano, eu tô tentando. Se você... Voltando ao exemplo que eu tava dando aqui, que tem a ver diretamente com o que você tá falando. Se você não sente a música, você vai ter uma série de desconexões. Por quê? Você está tão preocupado com o próximo acorde que na hora que para entrar nele e não se ferrar, você interrompe o pensamento, você interrompe o fluxo melódico. É aí que está que talvez mais um item desse que você falou. Não sei o que acontece ali. Para mim é isso. Muitas vezes é o fluxo melódico que é interrompido. Você pode até tocar as notas certas, mas a ideia é errada. Por quê? Porque ouvindo, o discurso vai acontecendo e ele é tão verdadeiro, a música é tão verdadeira, que você pode ouvir de novo uma coisa que ela te leva para a mesma resposta. Porque você veio de um caminho, aí vem tal resposta. Aí vem a questão. Você conseguiu dar essa resposta na hora? Tá gravado lá? Aí é o processo. Então, é lógico que você ia achar que a música que você tem mais interiorizada vai ter mais vida, mais trechos, por exemplo, para aproveitar. Então, outra coisa que eu queria comentar. Dane-se que se dizem que Cherokee é mais batido, que é mais comum, Não. Porque se eu ouço o solo do George Coleman no Apache Dance, que eu ouço faz, sei lá, mais de 20 anos, 30 anos que eu ouço essa porra. Não, 30 não, mais menos. 20 e poucos. Toda vez que eu ouço esse solo, eu fico... acabou! A música é arte, é a mesma coisa. Não, eu também não tô... Eu tô cagando pra isso, tanto que eu postei o Cherokee, não quis nem saber. Mas assim, a gente sempre paira aquela coisa, né? Pô, um show que foi feito com 7 músicas originais, em 5 e 7, sabe? De pessoas, enfim. E de repente eu escolho um Cherokee porque foi a única que eu consegui dizer, não, aqui eu tô e dane-se quem acha isso ou aquilo. Uma vez eu estava tocando com os caras
em Santo André. Aí eram catados, né? Um quarteto, acho que poucos tinham tocado junto e aquela formação nunca existiu. Chegou no final, aí um dos caras falou, quase pedindo desculpa, vamos tocar Cantaloupe? Ele já falou se encolhendo. Falei, vamos! Aí eu fiz uma introdução diferente. No final da música, eu olhei para a cara de todo mundo, a feição de todo mundo estava diferente, mais luminosa. Aí eu falei, tá vendo seus filhos da mãe? Que história é essa de achar que Cantaloupe, ela é menos, ela é muito batida? Não, o que importa é o que acontece em cima dessa estrutura. Eu nunca tive essa relação com não tocar uma música porque ela é muito tocada. Eu nunca tive mesmo. Claro. Nunca mesmo. Mesmo com Garota de Ipanema e Wave. Eu lembro que uma vez eu fui. Tinha uma cantora que eu fui tocar uma série de shows seguidos, a gente tocou. Em 45 dias a gente tocou 50 vezes Wave, assim, sabe? E, assim, eu não conseguia ter essa relação é uma característica minha, pessoal, de outras coisas da vida também, mas eu não conseguia ter essa relação de tipo, não aguento mais, bicho. Caralho, eu aguentava todas as vezes, e todas as vezes que passava aquele si bemol diminuto, eu falava, pô, tô tocando isso de novo, bicho. Pera aí, vou tentar de novo, sabe? Uma coisa que é uma relação que eu prefiro essa relação de conseguir ouvir algo novo e ter uma relação de frescor com Cantaloupe, que deve ter sido a terceira, quarta música que eu aprendi a tocar, que até hoje, bicho, a mesma coisa. Outro dia eu toquei com o Giba aqui no playground de casa, para os vizinhos, aí achei um trecho de Cantaloupe que eu achei legal, Sim. Que a gente começou junto, lógico. Um monte de coisa junto, eu e então, ele. eu bato nessa tecla porque, como a gente já exemplifiquei o que acontece em professores de faculdade, o que eles falam, né? O cara falando que Little Sunflower é um bluesinho, esquece disso. Quer dizer, para mim é um exemplo que é preciso ser trazido. Até para esse cara ver eu falando isso e passar vergonha. Viu? Queridão, você falou isso, passe vergonha e aprenda com esse processo. Eu nem sei o que é, mas sabe? Bicho, eu tenho Aprenda com o processo. Todo mundo errou. Eu erro, eu vou errar, eu errei. Não tem problema. Só não seja um babaca. Porque na hora que você reconhece que é erro, você fazer de novo é porque você é um canalha. Ou então que é uma grande dificuldade. Agora, bicho, numa questão dessa, o cara falar uma besteira dessa de um tema e ainda falar uma estupidez, porque o Little Sunflower não é um bluesinho. E outra, eu queria ver esse cara tocando um bluesinho. Que loucura, bicho. Pois é. Eu queria ver ele tocando Little Sunflower. Tirando o ódio, né? Que tá sempre aí, de um jeito ou de outro, mas a gente tem que falar disso. Pra quê? Pra pessoa que tá estudando, começando a estudar agora, não se envenenar com esse tipo de coisa. Sacou? E outra coisa que eu acho que, só trazendo um pouco essa questão da pronúncia, de novo, da articulação e do vocabulário, eu acho, me fez muito bem lembrar dessa imagem, desse filme que chama Pequeno Buda, que os caras vão lá para o Nepal e aí eles veem lá uma sala com os monges fazendo uma mandala enorme e ela tá perfeita, com a simetria, detalhes e coloridos, um negócio muito lindo. Na hora que eles acabam a mandala, que ela demorou semanas para ser feita, eles fazem uma reverência e apagam. Então essa imagem me ajuda muito. Porque não só a impermanência das coisas, mas o desapego também. Se eu estou tocando, o que interessa é o que está acontecendo agora. Então, é preciso experimentar isso. Porque eu falando aqui é um convite ao experimento. Né? Para mim não tem outra fase antes disso. Claro, a gente fala de muitas coisas, se aprofunda aqui e ali. Mas nessa questão do vocabulário, a articulação, a acentuação, blá, 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 cada um experimenta como vai, como combina. Né? Agora,
O que eu observo é que, às vezes que eu forcei o aparecimento de coisas que eu apliquei, é tudo um nada, vira um nada, porque não conecta com o momento. Então as pessoas estão com medo de não ser consideradas boas o suficientes na hora de tocar e ficam só aplicando para mostrar. E isso é um processo, é uma fase. Mas, pô, eu não estou preocupado aqui em mostrar. Até que eu falei, eu vou tocar em cima do Dolphin Dance, Marcelo, vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Porque eu não sei. Então, eu acho que essa noção do Claro. desapegar das coisas que você estudou é uma questão de confiar na vida. De novo, a gente cai nesse negócio. Você começa um solo, confia. As coisas lhe serão dadas. De que forma? Vai aparecer as respostas, você vai conectar ideias, enfim, não se preocupe. Não se preocupe. E confia também no processo, né? No processo, na sua. Confie na honestidade com que você lidou com essa música que você vai começar um solo, né? Eu lido muito com isso, assim, tipo, eu confio no processo que eu tive com ela, no meu processo científico, né? O quanto eu lidei com ela de forma honesta, aquilo vai estar ali exposto, né? Exposto, registrado e principalmente vivo naquela hora ali. Se eu não lidei da forma que eu deveria ter lidado, aquilo vai aparecer. Mas se eu, de certa forma, foi o suficiente para mim, aquilo também vai aparecer e vai me trazer, que aí é o brilho da coisa, que vai trazer uma satisfação, né? Que vai trazer a realização daquele momento que é quase impagável, né? Mas tem a ver com o quanto você lidou com aquilo da maneira mais honesta que você consegue. Tá em todo o processo isso. Eu preciso estudar de uma forma honesta, quer dizer, eu preciso sacar o que eu preciso realmente estudar e não me esconder atrás de uma prática para eu mostrar para os outros. Né? Tipo, tem gente que... Bicho, é louco o que a gente vê também, né? A gente vê muita coisa boa nessas redes sociais, mas a gente vê umas coisas loucas. Né? O cara faz questão de tirar foto do dedo dele, né, com a pele danificada de tanto tocar. Legal, parabéns, cara, pô. Mas que nível é esse é isso, esse é o melhor que você tem para mostrar, beleza. Mas o que mais pode ter, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito nobre e luminosa na música, que é como cada um expressa o que tem dentro. Como cada um expressa a visão de mundo, de vida, como cada um tem a coragem de tocar certas coisas e de responder e dar continuidade para essas coisas de uma forma que a pessoa acessa o que eu chamo de gênio, a pessoa acessa essa frequência do gênio. Porque ninguém é gênio. Esse cara é um gênio. Sério? Põe ele para lavar louça. Vamos ver se é um gênio para lavar louça. Sacou? Então, eu acho que a frequência da gente dar a mão para esse indecifrável e inexplicável. Então, vamos fazer a nossa parte. É aquele papo do Sonny Rollins. Eu não sei como é que o universo funciona, então eu preciso fazer minha parte para ele fazer a dele. Agora, cada um pensa de um jeito. Isso aqui é uma imagem. Cada um traduza como for. Mas, sabe, mano, eu começo o solo com poucas notas. Esse tipo de dogma. E se eu começar o solo do Dolphin Dance assim? É o livre-arbítrio. O que você faz? O que você faz com o que você acabou de tocar? O que você faz com o que acabou de ser dito? Então, se eu estudo o vocabulário, a técnica, as ferramentas, beleza, fica tranquilo. O que vai sair é o nível que você está. E a gente quer sempre empurrar cada vez mais esse nível para frente.
Então não adianta a gente. Isso, exatamente. Exatamente. E quando a gente acessa essa empurrada, né? Quando a gente vê que a caixa saiu do lugar, isso Exato, é é aquele ânimo algo que muito dura reconfortante, né? anos, Traz né? uma sensação muito Por que a boa. gente se mantém tocando com todos os perrengues, com toda a inversão de É, valores? Porque o pagamento é da música. O pagamento espiritual é no ato de tocar, de criar, de fazer música junto, coletivamente. Só que não sejamos bobos, né? As pessoas sabem nosso prazer de tocar e falar, vem aí tocar. Não, peraí, como é que é? Qual é o acordo financeiro, né? A gente precisa tocar em lugares onde é justo, mas é, liberando esse lado, mano, a música é só esse convite um troço muito maior do que você acha que conhece. Então, por isso que eu acho que não dá pra cair no barulho de gente. A pronúncia de tal coisa tem que ser desse cara. Não, e é sua, né? Voltando no exemplo que eu dei. É, volta aquele assunto do tem que ser, né? Essa coisa do tem que ser, pra mim, é muito, muito esquisito, assim. Porque não é nem porque é esquisito porque eu acho esquisito, é porque eu nunca vi, assim. Eu nunca vi ninguém que ficou registrado aqui, né? Que eu não consigo memorizar muita coisa, mas que eu tenha memorizado que eu diga, não, isso aqui desse cara eu tenho que guardar e ele tá falando que tem que ser. Eu não consigo me lembrar, assim, sabe? De, tipo, ler na biografia de Miles que ele tá falando que tem que nada, ser, ou nada. em algum escrito do Coltrane, tem que ser, né? Mas eu Não tenho tem isso esse de pessoas que registro, eu né? conheci e de pessoas que falam do tipo de aula que eles têm. Então, tá acontecendo ainda, não tem jeito. Então, o lance é a gente fortalecer essa ideia de siga o seu caminho, sabe? E outra, ao mesmo tempo, siga o seu caminho, né? Todo respeito à individualidade, mas seja honesto na hora de se ouvir. Porque se o cara vem com aquele papinho de, eu me ouvi, Exatamente. gostei muito disso, legal, você vai gostar disso e daquilo, mas espera aí, que você pode melhorar aí? Né? Esse critério, ele não para nunca. Mano, Sempre. se a gente sentar junto para ouvir o Gnose, o álbum que saiu, eu vou te falar de alguns pontos que eu não gostei, da minha parte, né? Então, é um processo. Por quê? Porque a música sempre apresenta uma situação diferente, um desafio diferente. Então, nunca vai existir 100% de acerto, maravilha. E muito menos para quem bolou os solos, né? Que existe nesse ramo aqui. Então, mano, é, eu acho que essa é uma grande Existe. questão. Então, e eu acho que é legal encorajar as pessoas a fazer o próprio vocabulário, sabe? Eu tô com vontade de fazer um negócio extremo aqui que faz. Eu tô com vontade de fazer tal coisa, tal ritmo em cima desse jazz ou em cima desse samba. Faz. E depois vê como é que fica. Então vamos parar de dar poder para quem fica aí dando uma de general nesse ramo. Infelizmente tem demais. E a música é liberação, a música é de encontro com um negócio muito mais poderoso com o nosso conhecimento daqui. Só que a gente tem esse potencial de entrar em sintonia com essa força que nos faz nos superar, né? Com certeza, com certeza. E não tem essa coisa do certo e errado. Eu estava até olhando o tempo aqui, eu acho que a gente tem 2 minutos, mas eu queria falar um negócio que as primeiras entrevistas aqui do Express Guitar, a primeira de todas eu fiz com você, né? Foi um papo, para quem não sabe o que a gente está falando, a gente passou 1 hora e meia conversando, não foi, Michel? Sobre essa Sim. mesma conversa que a gente está tendo agora, só que 1 hora e meia, com meia hora a mais. Só que antes disso, você não sabe, o primeiro mesmo, eu fiz com o Ilcinho, que foi um piloto. Eu tava com ele, a gente tava tocando na casa dele, e aí tava com o Júlio, eu falei, bicho, vamos tentar, Wilson, eu queria fazer isso, ele, vamos. Mas a gente não tava com muita coisa pronta, eu até pedi pro Júlio me mandar recentemente. E aí, eu já tocava com o Wilson há muito tempo, e aí eu tinha a gente falou muito de vocabulário, muito de formação musical, de construção da música, de liberação da música dentro. É,
vou correr aqui que tem 1 minuto e meio. E aí o Wilson me falou coisas que eu já sabia, que ele pensa a música por pequenos blocos, que ele vai pegando aqui, vai pegando ali, conectando esses blocos da forma mais coerente possível. E aí uma hora eu perguntei, eu falei, pô, Wilson, e a coisa das coisas mais racional, né? Os padrões de intervalo, o padrão de tétrades, tríades dentro da tonalidade, as coisas mais racional do processo de assimilação da música. Ele falou assim, não, isso aí eu fazia todo dia. Isso era muito sério, isso foi o que eu mais fiz. E é engraçado, para mim foi Claro. importante, porque não soa nada disso na música do Mas Wilson. tá lá. E é uma coisa que você não esperava. E aí você diz assim, você vê que não tem regra. Você vê que não tem regra mesmo, bicho. Não tem regra. O cara, ele cria a música dele a partir de um processo individual dele, que não necessariamente tem relação com o que você espera que aquilo tenha sido. Sim, mas o sentido está lá, porque o que ele toca tem uma puta coerência, entende? Por isso que ele tem uma diversidade de vocabulário. Mas tem uma coerência ligando tudo. Que isso aí ajuda a fortalecer, né? Fundida. Bom demais, mano. Incrível. Michel, 15 segundos, irmão. É nóis. Semana que vem a gente volta Beleza. na sexta, né? Volta obrigado, gente. Normal, tudo certo. Obrigado aí. Valeu, irmão. Valeu, Boa mano. noite. E até já. Até sexta-feira.